programa não é recomendado para menores de 10 anos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Melhor da Vida. Nós estamos em setembro e nós queremos trazer para você um conteúdo muito interessante sobre saúde mental. Nós queremos dizer basta ao seu sofrimento, não importa o que seja, ele é relevante para você e ele também é relevante para nós. Nós vamos trazer convidados especiais que vai dar dicas importantes para fazer com que você vença e viva o melhor da vida. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento, memórias pode tornar a vida. A vida vale a pena ser. E estamos agora com o Pedro Júnior, ele que é CEO da empresa Cuidar, que é uma grife de benefícios que está no mercado há mais de 10 anos e ele vai falar com a gente uma questão muito especial, principalmente nesse setembro amarelo. Vamos falar de saúde mental. Um bom dia, Pedro. Façamos um ótimo dia. Mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de estarmos conversando pela segunda vez. Verdade. E sobre um tema tão relevante que é a saúde mental, não só nas corporações, nas empresas, mas também no nosso cotidiano. É verdade. E uma empresa com 10 anos de experiência já passou por muita coisa e vocês sempre trabalham com esse foco, pensando no bem, na melhoria da saúde mental dos colaboradores. Isso. Na verdade, a minha trajetória tem esses 10 anos, eu venho do mundo corporativo e a marca Cuidar se consolidou há um pouco mais de um ano atrás, exatamente com esse cuidar, com RH no final do cuidado. A gente tem um trabalho muito próximo a gestores de RH, que muitas das vezes estão nessa linha de frente de cuidar de um colaborador, mas quem cuidam deles? A gente tem feito um trabalho de conscientização, não só de gestores de RH, mas também de líderes, de empresários, para um autocuidado, porque não faz sentido eu cuidar do outro se eu não estiver bem comigo mesmo. A gente tem feito esse trabalho e a gente tem conseguido um resultado relevante. É interessante que se fala muito no meio corporativo, né, do ambiente, né, de vários aspectos relacionados à interação entre os colaboradores, mas às vezes o gestor fica perdido, não sabe como agir diante da melhoria ali do clima organizacional. E tem que partir dele, tem que partir do líder essa Começa conscientização, porque se o líder é um líder doente, consequentemente ele vai adoecer seus liderados. Então tem que partir do líder esse autocuidado. A gente tem depois de uma pandemia, depois do que vivemos na pandemia, todos nós estamos um pouco doentes, psicologicamente falando, então nada mais importante do que a gente reforçar essa questão do autocuidado, de uma terapia, desse movimento que é um movimento que não tem volta, né? Esse autocuidado consigo mesmo, através de terapia e outros movimentos que estamos fazendo. É estranho falar, né? Mas assim, um lado bom da pandemia, é estranho falar que foi um caos, mas é interessante porque ela trouxe realmente esse foco, saúde mental. Né? A sua própria fala disse, todo mundo está de certa forma um pouco mais adoecido nessa área, e era uma área que tinha muito tabu. Né? A pessoa dizia assim, eu vou para uma terapia. Pronto, era o caos, rotulava, né? E era tido por doido e tinha todo um peso de constrangimento. E hoje em dia, ao dizer, né? Cada um é um pouquinho doido agora, ficou um pouquinho adoecido mentalmente, já tira um pouco esse estigma e facilita o acesso das pessoas falarem sobre esse problema e buscarem ajuda, principalmente. Né? Como você bem disse, a gente precisa quebrar esse tabu, e é por isso que estamos aqui também, né? Esse autocuidado, você se sentir e se perceber,
você discutir com pessoas devidamente qualificadas sobre como você tem se sentido, se você está triste demais, se você está um pouco depressivo. Enfim, são assuntos que têm se tornado um pouco mais corriqueiro. E como você disse também, depois da pandemia, a gente tem discutido mais e é importante que as pessoas que estão nos vendo busquem um tratamento de fato adequado através de um psicólogo, não só daquele amigo, mas também você, enquanto amigo, possa perceber os sinais das pessoas que estão precisando de um acompanhamento psicológico e que a gente possa se unir, né? Porque depois a gente pensou que depois da pandemia a gente fosse estar um pouco mais próximo. Infelizmente não. A gente tem estado mais individualizado e a gente está buscando esse caminho um pouco contrário, do autocuidado, do encontro, né? Da proximidade, nesse movimento de IA. Nunca foi tão relevante o ser humano para até comandar a própria IA, né? Porque a IA vai dominar tudo. Não, eu acho que o caminho é exatamente o contrário. Quem tem olhado para o ser humano como um diferencial vai se diferenciar nas organizações de uma forma geral. Nesse tema de IA, né, quem está mais externo diz a IA vai dominar, vai tirar empregos, tudo mais, mas quem está entrando nesse mercado, buscando, ele entende que é uma nova possibilidade, né? Abre-se um leque de oportunidades e que precisa realmente fazer parte desse movimento. Na era da IA, eu acho que vai se diferenciar quem for humano. Eu acho que é esse o caminho. Quem se identificar como ser humano, com o olhar para o humano, o olhar para o humano não só enquanto físico, mas também psicológico, financeiro, e em todas as suas esferas. Eu acredito que essa pessoa que tiver esse olhar, ela vai se diferenciar do mercado. Interessante também você falando aí do meu corporativo, eu também trabalho nessa área e a gente uma vez fez um trabalho que muitas pessoas estavam pedindo demissão da empresa e na entrevista dizia assim, eu gosto dessa empresa, mas eu estou precisando sair. E a gente identificou que, na verdade, a causa era financeira. Eles, de alguma forma, precisavam ser demitidos, né? E às vezes até forçavam a demissão para ganhar os 40%, aquelas coisas, e por uma questão financeira, né? E às vezes a gente precisa abordar o todo, né? É uma doença mental, é um sofrimento que a pessoa está passando, mas, na verdade, a causa é financeira. É uma causa financeira. E aí entra a importância do líder, de identificar aquele colaborador que trazia determinado resultado, por que caiu o rendimento dele? Pode ser por um problema físico, pode ser problema mental, é um problema financeiro, de que forma a gente pode ajudá-lo? E aí entra também o papel do gestor de RH, de um psicólogo que a empresa tenha, para identificar esse ponto e tentar de alguma forma ajudar. Se é uma questão também financeira, o que é que a gente pode fazer? Orientar uma educação financeira, de buscar um dinheiro mais barato, que o juros não seja tão alto. O ser humano é um ser complexo. A gente precisa identificar dentro dessa complexidade como é que a gente pode ajudar. E para isso o líder precisa estar preparado. E aí a gente fala também da importância de estar bem, porque se eu não estou bem como líder, como é que eu vou cuidar do outro? A gente fala do ser humano de uma forma muito ampla e complexa, porque somos seres complexos. É verdade, é verdade. Sobre liderança, eu tenho algumas experiências que às vezes o cara é um bom executor, ele é o melhor ali da área dele e resolvem promovê-lo, né? Mas aí quando promove, o cara entra num estresse, numa ansiedade, porque ele não está acostumado àquilo, não foi preparado, às vezes nem queria, mas pensou, opa, vou ganhar um dinheiro a mais. Mas é uma responsabilidade e uma nova interação com os mesmos colegas, agora com um nível hierárquico acima, que gera uma ansiedade, né? E às vezes quando eu vou conversar sobre promoções, eu pergunto a ele, você está preparado para a responsabilidade? Que às vezes eles aceitam a promoção por causa do salário, simplesmente, né? E não cai a ficha que eles agora vão ter que ter outro trato, aquele colega de trabalho que eles saiam para farrear, por exemplo, talvez agora não possa mais, né? Muda muita coisa, né? E às vezes é pelo status, né? Tem até um ditadozinho que fala assim, um bom vendedor não necessariamente é um bom líder. E eu que venho de um histórico de vendedor, hoje como empresário, como líder, eu me preocupo muito, porque as coisas aconteceram de uma forma muito natural e você precisa se perceber quanto à qualificação. Você precisa buscar uma qualificação para que você possa entender que existem pessoas que estão ali sendo liderados por você. E se você não estiver qualificado devidamente, você vai adoecer seu time, você vai fazer com que as pessoas peçam demissão por causa da forma do teu estilo de liderar. Tem essa questão da postura
postura também, que você muda a postura e às vezes você não pode confundir. Assim, é muito complexo, mas a gente precisa entender que a gente precisa buscar uma qualificação. E aí fazer curso, conversar com gente melhor que você, é um caminho sem volta, essa qualificação. Isso, e as empresas, elas de certa forma têm, né, um fluxo de educação para o gestor, para o líder. Ele precisa sinalizar, né? Ele precisa dizer assim, olha, eu fui promovido, mas eu tenho dificuldade nessa área, comunicação não violenta, né? Eu acho que precisa ter essa sinalização. A empresa, é importante que ela tenha essa maturidade de compreender ou de captar, mas também o novo líder, digamos assim, ele precisa se reconhecer, né? E dizer, olha, eu tenho dificuldade nessa área, preciso de ajuda. É se perceber. E aí voltando para o tema da saúde mental, tudo isso faz parte dessa saúde mental, porque se eu não estou preparado e eu tenho uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de responsabilidade, é muito provável que eu fique ansioso, que aquilo gere um mal-estar em mim. A gente fala também do estômago, que é o segundo cérebro, vai reverberar de alguma forma no teu físico. Então é importante que nós estejamos preparados, qualificados e também atentos aos sinais. Por que é que eu estou me sentindo mal? Por que é que eu estou me sentindo ansioso? Qual gatilho que tenha incomodado o meu ser? O corpo fala. É verdade, é verdade. E essa questão do gatilho é muito interessante. Você que está nos acompanhando precisa entender isso. O seu corpo, você vai reagir de algumas formas, às vezes uma coisa simples, um detalhe, e vai gerar uma turbulência, várias questões, várias reações no seu corpo fisiológicas que você precisa compreender. Opa, algo está diferente, né? Um ataque cardíaco, um suor frio, às vezes dá um embaçamento de vista. Isso tudo pode ser um sinal de que você está reagindo de forma mais ansiosa a uma determinada mudança. Eu vou até dar meu exemplo. Eu tenho a síndrome do intestino irritável, que eu acredito que era antigo gastrite nervosa. E aí eu fiz uma série de exames, busquei um endocrinologista, enfim. E aí, qual o resultado? Olha, é algo psicológico, é a sua ansiedade que está ocasionando esse estresse que está indo lá para o teu estômago. E aí, estou fazendo tratamento, não só com terapeuta, mas também se for com medicamentos prescritos pelo médico, mas volta para aquela história, é você se perceber. Se você está percebendo que tem algo errado com o teu ser, o teu físico, é buscar uma ajuda adequada. Se é mental, se você está se sentindo um pouco mais triste do que o normal, é buscar um terapeuta. Lembrando que com as redes sociais, com a disseminação das redes sociais, é como se você não pudesse ficar triste. É como se você não pudesse ter um momento sozinho. E não é isso, né? É exatamente o contrário. Esses momentos de solidão é que fazem com que nós possamos nos reconectar conosco mesmo. Então, assim, agora quando está fora da curva, é buscar um terapeuta, é buscar uma ajuda adequada com um amigo que possa te dar um ombro amigo. E eu acho que esse é um caminho sem volta, esse autocuidado, a gente disseminar isso através de conversas, inclusive tem muitas empresas que têm feito isso, rodas de conversa para poder discutir um melhor caminho, o que as pessoas estão fazendo de errado, ou como encontrar um caminho mais adequado para a saúde mental, física, o que seja. É verdade. Tem duas questões, né, que você que está nos acompanhando pode ligar o seu alerta em relação ao seu humor dentro de casa, que às vezes no trabalho a pessoa consegue segurar mais, né? Mas aí dentro de casa explode, fica mais irritada, às vezes agressivo, né? Então, dois itens para você se preocupar. Se você tem mudado o seu humor dentro de casa, ficado um pouco mais ansioso ou estressado, né? E no trabalho a questão da produtividade. Você gasta muita energia se controlando, você diz, não, se eu gritar, se eu falar alguma coisa, aquilo que está dentro de mim para o meu chefe, talvez eu seja desligado. Né? E aí você acaba gastando energia demais se controlando e perde em produtividade, né? Independente do trabalho, você perde concentração e perde produtividade. Então pode ser um alerta aí para quem está nos acompanhando. Se você percebe que tem mudado o humor dentro de casa ou a produtividade, né, pode ser um sinal de que você precisa buscar ajuda. Que dica importante. Essa aí eu vou estar mais atento à minha mudança de humor. Dentro de casa. Né? No trabalho todo mundo pianinho, claro, né? Sorri, mas em casa às vezes extrapola.
É bom saber. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de mudança de humor. E aí eu pude me percebendo, né, através da terapia, começar a trabalhar. Eu sempre fui assim, a gente tá como ser humano evoluindo. E aí, exatamente através da terapia, dessa autopercepção, de manhã, por exemplo, eu era uma pessoa mais introspectiva, hoje não, eu procuro respirar, acordar um pouco mais cedo, fica ali na cama um pouquinho para dialogando a alma voltando ao corpo. Pra alma voltando ao corpo, pra gente poder acordar e espalhar boa energia, espalhar sorriso, espalhar, na verdade, boas energias para todo mundo. Porque eu acho que esse é o sentido do ser humano, né? É perceber, é ter essa troca, é isso. Perfeito. O termo que você falou é muito interessante, né? Existe um termo de solitude, que é essa análise de buscar a si, de estar bem consigo mesmo, de entrar dentro de si e tentar vasculhar ali o que presta e o que não presta, e claro que não presta, jogue, não retenha, né? E o que está dando certo, você se potencializar ali e melhorar naquilo, né? O termo solitude. E você falou aí, de manhã eu prefiro agora acordar e ter esse tempo da alma voltar, de refletir o que é que eu vou fazer, né? Se programar, né? E você pode fazer também à noite, depois de já ter vivido, estar cheio de carga, bota uma música mais tranquila. Eu gosto de deitar no chão, o chãozinho frio, né? Ou então só ficar olhando uma paisagem e refletindo e corrigindo e pensando, será que eu reagi da forma correta? Será que eu poderia fazer melhor? Não como uma cobrança, mas uma forma de se melhorar, né? De querer estar melhor hoje do que foi ontem. Né? Fosse um autoexame. Isso. Eu também tenho dessas, mas na verdade não é dormir no chão, não. Eu normalmente costumo acender uma velinha, uma vela aromática, diminuir um pouco da luz, fazer uma leitura. Não são todos os dias que eu faço, não são todos os dias que eu consigo, mas eu tenho feito e acho que eu tenho sido um bom aluno comigo mesmo, né? Porque às vezes existe uma cobrança exacerbada, né? Essa história de melhorar, a gente busca melhorar, mas cada um no seu tempo, de forma tranquila, se percebendo, e é um caminho sem volta. E é tão bom. É bom demais. E eu tenho uma vida dinâmica, eu acabo passando muito tempo no trânsito. E eu encontrei no trânsito, enquanto eu estou dirigindo, esse tempo de solitude. Às vezes eu entro no carro, eu estou chegando no outro destino, eu digo, eu não liguei o som, não falei com ninguém, não liguei, não atendi nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu digo, cara, foi tão bom, foi tão rápido, eu fui, mergulhei em mim mesmo, né, e já fui corrigindo ali aquilo que eu já vivi no dia. Né? No lugar de estar no trânsito ali ansioso e brigando e buzinando e querendo cortar os carros, eu estou ali comigo mesmo. Eu faço uma percepção, eu faço uma análise com relação a isso. Eu também tenho um carro e às vezes você está estressado, aí o motoqueiro passa ali por você, mas poxa, aquele motoqueiro ali, quanto é que aquele motoqueiro está ganhando para fazer uma entrega? No sol quente, o sol de Fortaleza, uma série de outros, se você está no seu ar-condicionado, no seu carro, escutando a sua música, por que não ter um pouco mais de paciência com o outro? Não é sempre que a gente tem, às vezes você se estressa, às vezes você fala um palavrão, mas são nesses pequenos movimentos do seu cotidiano que você vai melhorando enquanto ser humano. Isso é muito importante. Vocês, pessoal, sempre tem que ter essa ideia, você não pode se comparar com o outro. Você precisa se comparar consigo mesmo na sua versão no passado. Então você precisa querer sempre estar melhor do que você mesmo ontem, do que você mesmo semana passada, mês passado. Essa é uma reflexão muito interessante que vai melhorar a sua saúde mental. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas o inferno começa a não se comparar, né? Eu comparar minha vida com a sua. Cada um teve uma trajetória, tem uma trajetória distinta. Então, quando eu comparo comigo mesmo, eu estou bem feliz. O Pedro Júnior de hoje, de o Pedro Júnior há 5 anos atrás. E é um caminho de evolução, sempre se autoavaliando, sempre se comparando, né? Não com o outro, como você bem disse. É muito importante, porque quando você compara com o outro, aí nasce a inveja, o rancor, enfim, uma série de sentimentos que não fazem sentido. E você passa a caminhar uma carreira que não é sua, você passa a buscar resultados que não são seus, e isso vai gerar mais ansiedade. Com uma história que não é sua. Com uma história que não é sua. Eu gosto de comparar as pessoas como se fossem plantas. Imagina um pé de feijão pequenininho que com 45 dias ele já vai estar produzindo, frutificando, né? E por exemplo, um pé de milho que com 90 dias e 4 vezes maior o tamanho, né? Se um pé de milho olha assim e diz assim, poxa, eu queria ser um pé de feijão.
Ele não vai conseguir produzir o milho na metade do tempo, não vai conseguir produzir feijão, vai se frustrar e não vai frutificar, né? Pensando em ser outra coisa, ele vai deixar de ser ele mesmo e vai deixar de frutificar. Quando a gente olha assim, eu sou único e eu preciso descobrir o meu propósito, entender qual é o meu fruto, o que é que eu vou entregar para mim, para as pessoas à minha volta, aí você consegue compreender, pronto, essa é a minha carreira, então eu tenho 90 dias para produzir. E você olha para o lado, o feijão já produziu 2 vezes, mas você não pode se preocupar, ele está sendo o feijão. Eu tenho meus 90 dias para me preparar, para crescer mais, para depois produzir. Aí quando você olha uma mangueira, é 5 anos. Né? Quem é que está errado? Nenhum, cada um precisa viver o seu. Você não pode pegar a carga dos outros e se antecipar, eu quero produzir agora, eu já quero frutificar. Não, calma, talvez o seu seja... o seu propósito seja crescer mais, dar sombra para muitas outras pessoas, outras coisas, né? Abrigar passarinhos, ninhos e depois frutificar, né? Então a natureza traz essa experiência para a gente de que a gente precisa entender quem nós somos, quem é a minha individualidade. Essa aula, né, na verdade, os tempos e movimentos de cada um, que cada um temos, e é muito pertinente tudo que você fala. Eu, olhando para a minha vida, a gente às vezes quer orientar ou dizer como cada um tem que viver, como se nós fôssemos professores do outro. E hoje eu tenho buscado ser exatamente o contrário, eu busco ser o aluno, buscar aprender com a história de cada um. Isso tem feito muito sentido na minha vida. Além de estar ensinando, pelo contrário, estar aprendendo com o outro. Eu acredito que eu tenho crescido muito mais assim. Verdade, é muito importante. E Pedro, diz aí pra gente aí mais algumas dicas do que você acha que é importante para quem está nos acompanhando receber ainda mais essa porção. Eu acredito que, na verdade, você até mais me ensinou do que eu essa percepção com relação à natureza faz com que a gente possa evoluir quanto ser humano e mais que isso, que a gente possa entender que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu momento e com isso, respeitando o tempo, o movimento de cada um, a gente vive em harmonia. E é isso que eu particularmente tenho buscado e tenho falado muito sobre essa harmonia, sobre respeitar o outro enquanto indivíduo, cada um tem necessidade. Então quando você respeita o tempo do outro, o outro consequentemente vai respeitar o teu e é isso, assim a gente vive em harmonia. É verdade. E no mundo corporativo, né, o líder, o gestor, ele precisa entender isso, cada pessoa tem o seu tempo. Quando a gente fala em produtividade, por exemplo, tem gente que já começa no 220, produz muito de manhã e depois do almoço dá aquela relaxada, né? Então eu preciso entender isso, enquanto que o outro tá ali acordando ainda sai de casa preocupado, como é que meu filho tá, como é que estão as coisas, e aí vai pegando no tranco, aí ele entra na empresa, foca e termina o dia ultra produtivo, né? Então a gente precisa entender também isso, o movimento das pessoas ao longo do dia, né, as mudanças que eles têm um com o outro. E você imagina a dificuldade que é para o líder tentar fazer esse alinhamento, porque ele precisa entregar o resultado. Né? E ele é cobrado pelo resultado, mas ele entende que um entrega mais de manhã, o outro é mais à tarde. Então, assim, o líder, no final das contas, é sempre o mais cobrado por essa entrega. Por isso a gente fala, parte do líder, esse autocuidado, porque se ele não tiver esse momento consigo mesmo, seja de uma leitura, seja de dormir no chão, como você bem disse, à noite, esse relaxar, como é que ele vai conseguir transmitir isso para o time dele? Como é que ele vai cuidar do time dele? Porque se ele não tiver esse autocuidado, ele vai acabar sendo uma pessoa que vai ser, ao invés de cuidar dos colaboradores, vai ser aquela pessoa que vai ser ele vai adoecedor do seu time. Porque para ele já é muito difícil, né? O peso da responsabilidade, o peso da cobrança, enfim, é preciso cuidar de si. E aí, para ajudar todo mundo, ajudar colaborador, líder, gestor, CEO, né, tem a sua empresa que ela entrega benefícios. Na verdade, você faz um grande diagnóstico, né? Você vê, entra e diz, você precisa disso, você precisa daquilo. A gente faz uma análise, a gente trabalha com benefícios em geral e a gente faz essa análise junto à empresa, mas a gente está buscando aí outros caminhos também, para além do benefício, porque eu falo muito, a venda é consequência de um relacionamento, a venda é relacionamento, então a gente tem um trabalho muito genuíno junto aos gestores de RH, a gente tem promovido alguns eventos, inclusive a gente vai promover logo mais um evento intitulado De Quem Cuida Também Sente, exatamente com esse olhar para o líder, para o gestor, para o empresário, e aí a gente entende que
fazendo esse relacionamento acontecer, as coisas naturalmente vêm, a venda acontece. É isso, é um caminho sem volta, cuidar do outro de forma genuína, as coisas acontecem, as relações acontecem. É tão bom quando você desenvolve uma relação genuína com alguém. É verdade, verdade. E, como já foi dito aqui, para você viver o melhor da vida, você precisa ter bons relacionamentos consigo, entre as pessoas e principalmente um relacionamento vertical com um ser superior, dependendo da sua fé, com Deus, algo que transcenda essa matéria, né? Esses confrontos de ideia, essa carne, e que você consiga alinhar também espiritualmente a sua vida. Eu quero agradecer, Pedro Júnior, por esse tempo, por todo esse bate-papo, e eu queria que você desse mais uma dica aí. Eu que te agradeço pelo convite, espero que possamos ter outros momentos para conversarmos, porque a vida é de troca, e eu acho que aqui houve uma troca bacana, que a gente possa ter mais momentos como esse. Inclusive, convido a você que está nos assistindo a seguir nossas redes sociais, cuidar com RH no final, consultoria. Te espero lá para que você possa saber um pouco mais desse trabalho que temos feito dentro do estado do Ceará, não só no estado do Ceará, na verdade, a gente tem atuado em todo o Brasil. Espero vocês nas nossas redes sociais. E fica com a gente que a gente volta já já e tem muito mais. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existir. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Estamos de volta e vamos continuar aqui falando sobre saúde mental, esse tema que é tão importante. Pessoal, agora nós estamos aqui com Natália Pinto, ela é psicanalista, especialista nessa área. Seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você e fala um pouco aqui de quem é Natália Pinto para os nossos espectadores. Oi, sou eu quem agradeço pelo convite. Eu sou Natália Pinto, psicanalista. Uma das minhas especialidades é saúde mental e falar aqui da campanha de Setembro Amarelo, que é tão importante essa conscientização, não é, Thiago? Em favor da vida, né? A questão da prevenção, da pós-venção e o combate. É verdade. E é um tema interessante assim, separou-se um mês para falar, né? E tem gente que acha que é besteira, lá vem as cores, né? Mas realmente a gente observa nos consultórios que por conta dessa fala, por conta dessa cor, as pessoas buscam mais e às vezes mudam completamente a história de vida deles, né? Exatamente, e a cor tem toda uma questão histórica, né? Na década de 90, um rapaz muito jovem se suicidou no carro dele, que era amarelo. Então os amigos no velório, para trazer essa conscientização e virar realmente uma marca mundial, fizeram lacinhos e colocaram na forma de lembrança, né? Como um memorial desse marco, né? Ele tirou a vida sem pedir ajuda, então começou-se a conscientização para que as pessoas desestigmatizassem isso e pedissem ajuda sim, para que evitasse perder a vida. E assim, a gente sabe que o suicídio ele é perfeitamente evitável quando é falado sobre isso. E aconteceu também no mês de setembro, né?
Dia 10 de setembro a gente faz aí, é o dia da campanha mundial a favor da vida e tem toda a questão simbólica e por causa disso é amarelo, por causa disso é em setembro. Mas é importante a gente trazer a conscientização a favor da vida e da saúde mental durante todo o ano, né, Thiago? Mas você percebe esse aumento da busca para falar sobre o tema? Sim. Bem nessa época, assim, aumenta, assim, as empresas, os programas, as pessoas, assim, como você, que realmente se preocupam com aquilo que não é dito, que não é falado, que não é mostrado, o sofrimento que está nas entrelinhas, né? Então, por causa de pessoas que têm essa conscientização como você, a gente pode levar para a sociedade esse cuidado e esse falar, esse olhar, né? De alguém que está aí sofrendo calado, sem ter coragem de pedir ajuda, muitas vezes sem rede de apoio, né? E assim, e uma escuta ativa de alguém que você ama genuinamente já é uma intervenção, já é algo bem-vindo. Então são pequenos gestos, Thiago, que parecem que não fazem a diferença, mas como esse que você está fazendo agora, podem mudar, né? Pode mudar a vida de muitas pessoas e pode livrá-las também. É verdade, é verdade. Eu tenho um princípio que é o seguinte, a pessoa quando ela guarda esse sofrimento, ele vai se acumulando e quanto mais ela esconde dos outros, mais pesado fica, né? Até ficar insuportável. Sim. E ela pensar, ter ideações de tirar a própria vida, né? E eu quero desafiar você que está nos acompanhando a falar. Você pode até buscar um estranho se você acha que não vai ser bem recebido o seu sofrimento. Se você for falar para alguém próximo, experimente falar para alguém desconhecido, mas fale. E você vai perceber que o peso é incrível. O problema vai continuar, né, muito provavelmente, mas o peso que aquilo tem na sua vida, no seu psique, na sua mente, aquilo vai diminuir. E vai, às vezes, lhe dar uma chance de enxergar melhor uma saída. Exato, exatamente. Alguém pode lhe dar uma boa ideia e você conseguir, através desse desabafo, como a gente fala no senso comum, uma vitória. E pensar que cada dia que você se mantém aqui é uma vitória, né? Porque você quer tomar uma medida que ela é eterna para algo que é passageiro. Lembrando que as motivações para o suicídio, elas são multifatoriais, não é, Thiago? Não existe uma coisa só que leva alguém a dar cabo da própria vida. E vale falar, Natália, que a gente não está diminuindo o sofrimento. De forma alguma. Né? Eu costumo dizer assim, a pessoa às vezes, quando ela começa a falar, eu atendo algumas pessoas, Natália, que já tiveram essa ideação, e aí quando eu falo, digo assim, me fala, o que te levou a isso? Aí às vezes ela tem um constrangimento, assim, doutor, era uma besteira. Mas eu digo, não era. Se levou você a um pensamento tão desesperador dessa forma, não era besteira. Você mesmo não deve pensar que é besteira. Né? É a situação que lhe levou a um desespero extremo. Isso precisa ser falado, precisa ser conversado. Jogado às claras, e às vezes quando a pessoa começa a compartilhar, ela começa a pensar, existe saída. Sim. Né? É como, tem uma imagem que eu vi há muito tempo, há uns 10 anos, que é como se, do sofrimento mental, é uma pessoa que vai totalmente amarrada. Ela se sente sem condições sozinha de lutar. Isso. E é isso que a terapia faz, né? A sua psicanálise, você consegue fazer com que ela consiga compreender os padrões, os problemas e vencer, principalmente. Porque dentro da psicanálise eu atuo também como tanatóloga, que é essa pessoa que estuda sobre a finitude, já dei várias aulas sobre suicidologia também, de prevenção, né, de perdas. E aí você pode perceber que a pessoa, como você bem falou, vai dizer é besteira, é uma bobagem, mas só que se para você foi suficiente para você pensar em finalizar a sua vida, não pode ser besteira. Deve ser levado em consideração. Se você acredita que é besteira, pra gente não é. É muito importante, a sua vida é muito importante pra gente, de verdade, embora a gente não se conheça, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a vida, ela sempre vai valer a pena. Apesar do sofrimento, das injustiças, das dores, mas a maior parte das coisas que a gente chama de sofrimento é simplesmente a vida acontecendo. É verdade. Né? A gente tem que pensar que tudo vai passar. É verdade, perfeito.
E uma das coisas que eu também observo, que dentro ali, vamos botar assim, na causa do sofrimento que pode gerar uma ideação suicida, é uma perda de propósito. A pessoa pensa assim, se eu sumir, ninguém vai sentir minha falta. Se eu simplesmente desaparecer, eu não vou fazer falta ao mundo, não vou gerar nenhum prejuízo, né? Então eu vejo quando a pessoa ela perde ali, na essência dela, esse propósito, ela diz assim, poxa, eu sou uma filha, eu quero poder retribuir os cuidados dos meus pais. Sim. Eu sou uma mãe, eu sou um pai, eu quero poder criar meus filhos, né? Isso tudo é um propósito, né? Eu sou um funcionário, eu estudei, eu sou médico, eu quero retribuir entregando mais saúde para as pessoas. Se a pessoa perde o propósito, ela começa a se afundar mais rápido. É verdade, por isso a gente fala das âncoras, né? O que é que ele mantém aqui? Eu tenho a minha mãe para cuidar, mas está tão difícil. Imagina a sua mãe sem você. Como ficará ainda mais difícil. Só que aí são estratégias que a gente traz para manter a pessoa. Eu quero saber mais, doutora. Fale para os nossos espectadores o que são essas âncoras. Então, são as perguntas que a gente faz para as pessoas para entender o que é que as mantém aqui. O que é que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Tem gente, doutor, que não vai saber dizer pra gente o que é que gosta de fazer. E é isso que a gente vai investigar junto delas, para elas entenderem que há sim gosto em alguma coisa. Mas vale considerar também que cerca de 95% das pessoas que sofrem de ideação suicida, elas têm pelo menos um transtorno. Né? Então, assim, por trás disso tudo, o que é que deve ser tratado antes? Porque vem a desesperança, vem a depressão e vem a falta de ânimo, do que você falou, de propósito, de motivação, de missão de vida. E a gente não está falando de uma questão somente espiritual, porque nós somos seres biopsico-socioespirituais, né? Então nós somos holísticos, múltiplos, então a gente tem que levar em consideração a nossa pluralidade, a nossa singularidade. E aí, vamos dizer assim também uma coisa muito curiosa, Thiago, quem quer se matar não avisa. Isso não é verdade. Não é verdade. Quem quer se matar se avisa e de várias formas. Mas a pessoa ela só quer chamar a atenção. Isso é muito interessante. Se alguém está precisando chamar a atenção, dê a ela o que ela precisa. A atenção devida, não é? Não, mas olha, tá fazendo só um joguinho. Gente, existe uma coisa super importante pra gente falar, que se chama ambivalência. A pessoa de manhã tá falando que quer morrer e à tarde ela pode estar numa festa. Porque, na verdade, a pessoa ela não quer morrer. A gente nem nasceu para isso. Nosso cérebro é contra isso. Ele trabalha para se preservar e não para se finalizar. E essa pessoa, ela tá, na verdade, querendo acabar com a dor que ela está sentindo. Por isso que a gente fala que é uma medida eterna para algo que é passageiro. Porque a dor, ela vai passar. Assim como os momentos bons também. Por isso que a gente deve se esbaldar dos bons. Porque os ruins, quando eles vêm com muita força. Então a gente precisa ver que a ambivalência. A pessoa, ela não quer morrer. Ela quer acabar com dor. E ela acha que a única medida é essa. Se eu morrer, todos os meus problemas vão acabar e eu nunca mais vou passar por isso. E, inclusive, nessa sua fala, nesse exemplo, ela pode estar falando sobre morte, sobre querer, né, liquidar a vida, e à noite está numa festa. Ali é uma outra forma de pedir ajuda. É uma outra forma desesperada de pedir ajuda. E vão dizer assim, olha que fingida. Muitas vezes a pessoa está passando por um luto de si mesmo. Recebeu um diagnóstico de uma doença em estado terminal ou de uma doença contagiosa grave e ela quer ali, não, se eu morrer pelo menos eu não vou sofrer tanto num tratamento que eu não sei nem se vai dar certo. Mas a verdade é que você pode estar super pleno de saúde, sofrer um acidente e a sua vida acabar. Então a gente não tem certeza de absolutamente nada. Então se te deu vontade de ir pra festa depois de ter passado a manhã inteira chorando com vontade de morrer, vai para essa festa, pelo amor de Deus.
né? E vista a melhor roupa. E vista, né, a melhor roupa, arrume-se como queira e procure fazer minimamente as coisas com responsabilidade, porque tudo tem consequências, né? Então você não vai viver ali como se fosse o último dia da sua vida, porque a nossa grande bênção é essa, não saber o dia e nem a hora que a gente vai partir. Imagina o caos que o mundo seria se soubéssemos disso. É verdade. Então faz com responsabilidade, porque para tudo que a gente faz tem consequência e a conta uma hora chega. É verdade, excelente. E a sua fala foi bem apropriada, porque as pessoas, elas relatam esse desejo e esse pedido de ajuda principalmente. Sim. Né? Eu tinha visto um estudo que o suicida ele fala até 10 vezes um pedido de ajuda de formas diferentes e tenta achar. E o que eu acho interessante muitas vezes, diante da minha experiência clínica, é que as pessoas encontraram essa primeira ajuda de uma pessoa estranha. Olha, que interessante. O que eu vejo assim, nós somos, né, um país muito religioso. Sim. E eles têm um pudor de assim, não, eu não vou falar para minha família que eles não vão compreender, eu não vou falar para o meu líder religioso porque ele não vai me compreender, vão me julgar. Esse é o termo que eles mais usam. E é de assim, poxa, eu encontrei, era uma amiga, uma recém-chegada na minha empresa, virou uma grande amiga e eu falei. E consegui ser resgatada. Sim. Foi no ônibus, numa praça, e aí comecei a conversar. Né? Enfim, por isso que eu disse, olha, faça esse exercício, converse, fale sobre isso, jogue para fora, não pense no julgamento, não pense no que as pessoas vão entender sobre aquilo que você está passando. Isso. Mas com certeza você vai sair melhor desse desabafo. Deixa a reação das pessoas por conta delas. Faça a sua ação de desabafo para que você seja acolhido, né? E possa dar ouvidos aí a um possível resgate, né? Agora, a grande diferença, doutora, eu falei aqui do desabafo, de falar sobre os seus problemas. Sim. E agora me diga, qual a diferença dela desabafar para um estranho e para um psicanalista? Então, existe aí a grande diferença, né? Quando a gente fala sobre um desabafo para um estranho, a gente pode chamar até um estranho, Thiago, de rede de apoio. Porque por onde você puder apoiar-se, por onde você puder ser suportado, no sentido de suporte, né? Não de ser tolerado, mas onde você puder ser suportado é uma rede de apoio. Agora, a escuta de um profissional da psicanálise, da psicologia, já é a própria intervenção. Porque a figura do analista, a figura do terapeuta, ela já passa um conforto, ela já passa um acolhimento. Espera, com essa pessoa eu posso contar. Sei que o que é falado no consultório é mantido em absoluto sigilo. Não haverá julgamento. Não haverá julgamento, pelo contrário, né? Haverá total acolhimento. Eu não vou ficar pensando mal nenhum de você, né? Nós não estamos aqui para isso. A gente vai escutar para entender o que é que te faz ter esse tipo de pensamento? Porque a ideação é primeiramente um pensamento e a gente não pode acreditar em tudo que a nossa mente nos diz. Verdade. Então, na escuta profissional, você tem manejo clínico, formas, ferramentas para te fazer se entender. Né? Porque a gente tem as devolutivas e você vê que realmente não está fazendo completo sentido. Porque uma pessoa com ideação suicida, ela está numa linha tênue entre a realidade e uma outra realidade que é paralela, que seria uma realidade mais para a área da psicose, né? Então, nessa corda bamba, você tem uma dissonância cognitiva, você tem uma distorção da realidade, que são termos técnicos para a gente falar que você não está enxergando as coisas como realmente elas são. Eu tenho uma figura que eu quero passar para vocês, que é bem claro. Você no seu sofrimento, imagina que é como se fosse você uma criança dos seus 10 anos em um elevador cheio de adultos. Então, quando você se imagina nessa cena, eu quero que você visualize, quando você olha, você só vê bolsos, e você se vê no desespero, diz assim, cara, aqui não tem saída, não sei mais nem onde é que está a porta. Eu sou pequeno. E as coisas são gigantes. E quem está ao meu redor é gigante. Então, quando você começa a se analisar, se olhar, falar sobre o seu problema e buscar uma terapia, é como se você fosse pego no colo. Perfeito. Aí você consegue ver cabeças, você vê rosto, você vê teto, você vê a saída, você vê um progresso, tá lá o painel dizendo que você está chegando, está próximo do seu destino.
e muda completamente. Você está no mesmo local, você está com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, pode ter a mesma sensação de sufocar, mas a sua visão passa a ser diferente. Que legal, vou adotar essa história. Eu tenho também uma que eu conto, que é assim, imagina você, mas é tão difícil para fulano conseguir enxergar isso aqui que tá tão claro para ela, mas imagine aí um idioma que você não conhece, lá, japonês. E você tá lá no Japão e precisa ir de uma estação a outra, só que você não sabe inglês e mais nada além do seu idioma próprio. É como se você estivesse nesse lugar completamente perdido, do outro lado do mundo, precisando pegar algo simples, que é um transporte, para ir de um ponto a outro. Que se você encontra um guia, alguém que está conseguindo ler aquilo que você não lê, te instrui, às vezes nem pega na sua mão e te leva nessa estação, e tudo acontece. E você chega ao seu destino e tudo se clareia, não é? É a mesma alusão, Thiago. É verdade. Então é isso, assim, quando a gente está debaixo de muito sofrimento, não esqueça-se disso. Você não vai enxergar as coisas como realmente elas são. Doutora, e tem outra coisa que eu falo muito com meus pacientes, quando eles falam, poxa, eu falei pro meu esposo, falei pra minha esposa, falei pro meu pai, eles não me compreendem. E eu digo muitas vezes, é um pouco chocante, eu digo, eles não precisam compreender, a doença é sua, é uma dor sua. Você não vai conseguir traduzir aquilo que está de sofrimento e eles não são obrigados a entender. Isso. Eles não vão nem conseguir entender. Mas você precisa falar, né? Você precisa se consertar. Isso. E a rede é de apoio. Né? A rede é de apoio, mas é você que precisa primeiro dizer, eu preciso de ajuda, e fazer passos para essa ajuda. Você precisa ir numa análise, você precisa conversar, buscar uma terapia, medicação, o que for, mas tudo é você. É um sofrimento, né? E eu falo muito, a saúde mental, ela é uma luta injusta, porque é você consigo mesmo. E tem todo o estigma social, ainda com estigma. Tabu. É isso mesmo, a luta de você contra você mesmo. Né? Nós somos os nossos maiores algozes, mas a gente pode te proteger de alguma forma te atendendo, mas você precisa ser o primeiro a se proteger falando do seu sofrimento. Falando em um local de segurança, minimamente. Né? E essa busca por ajuda profissional. E assim, Thiago, algumas pessoas elas não gostam de falar para a família que estão fazendo terapia. Muitas vezes o maior sintoma daquele paciente é a família. E hostiliza, né? E fala, você tá doido, terapia é um ambiente doentio, né? Olha só, eu acho que eu tô ficando doida mesmo, porque eu fui buscar terapia. Gente, quem tá enlouquecendo não tem ideia de que está enlouquecendo. Então, se você já se fez essa pergunta, fique mais tranquilo, porque você não está. Quem está... Você está na sua racionalidade normal. Normal. Crise existencial é natural, termos. Agora, se essa crise ela é persistente, ela é diária e ela te faz ficar paralisado, é hora de você dar bastante atenção a isso, né? Porque a gente, eu tenho medo de ficar dependendo de medicação, doutor. Gente, mas olha só, quem é hipertenso vai depender da medicação para não ficar com pressão alta. Uma mulher que não quer engravidar, ela vai depender de um método contraceptivo para isso. Então, por que você não poderia depender, que não significa se tornar viciado, numa medicação que vai ali regularizar a fisiologia do seu corpo, a bioquímica, para que você possa ficar minimamente controlado e equilibrado para as suas tarefas diárias, né? Que isso junto à psicoterapia vai fazer um casamento ali que vai te ajudar a levar a vida carregando malas mais leves, porque a vida já é dura, já é injusta, já é difícil. Imagina a gente passar por ela ainda sem ter saúde mental, né? A gente não nasceu, a gente não merece sobreviver. A gente tem que ter uma vida com plenitude. Você não pode aceitar sobreviver, você precisa entender qual é a sua maneira de viver em plenitude, em abundância, né, de acordo com as circunstâncias. Doutor, agora assim, teve uma evolução bem interessante na questão do teleatendimento, da teleconsulta, né, e eu acredito que é uma chave importante também para os pacientes, né, eles assim, eu tenho uma rotina corrida, eu tenho receio de ir para uma terapia, eu não quero ser visto num consultório de psicanálise, né? Tem ainda os tabus e tudo. Isso. Mas aí
existe o atendimento online, né? Eu acredito que essa modernidade também chegou no seu consultório e cria uma vantagem, né? De poder atender a pessoa, ela na urgência, ela sem sair da sua rotina. Às vezes eu digo, olha, vai, entra no carro, conversa, fica lá. Se você quiser estar rodando ali no estacionamento, você vai estar falando. Quem olhar vai achar que você está cantando uma música. Isso. E você está ali, está chorando, baba, faz o que você quiser, porque você está ali num ambiente, de certa forma, seguro. Ali, recluso, né? Isso. Então, como você enxerga essa questão da teleconsulta? Olha só, 90% dos meus atendimentos hoje são online, justamente porque houve essa ascensão aí durante a pandemia, até porque a saúde mental de todas as pessoas do mundo ficou comprometida, né? Então, assim, muitos pacientes que não podiam sair, estávamos todos em isolamento social e tomaram essa medida do atendimento online. E aí muitas pessoas também de fora, a psicoterapia em outros países não funciona como funciona aqui no Brasil, né? Então eu faço muitos atendimentos de pessoas brasileiros que moram em outros países e que tem também a questão da língua, que alguns não vão dominar, né? E a gente vê que essas pessoas, elas se sentem tão acolhidas, doutor, quanto alguém que chega até o consultório. E muitos falam assim, olha, não consigo sair de casa para ir até sua clínica, eu não estou bem com a minha aparência, ou a pessoa muitas vezes ela sofre de automutilação, então ela está machucada, ela não consegue ir, e o atendimento online ele faz essa salvação, né? Como você disse, a pessoa às vezes ela está ali num ambiente que ela não quer ser vista, né? Entrando numa clínica de psicanálise, então da sua casa, no recônditozinho ali do seu carro, né? Num compartimento do seu escritório, que você consegue ficar seguro sem ninguém te ouvir, é uma medida absolutamente segura. Então, eu atendo presencial, mas eu atendo especialmente online por todos esses pontos que o Dr. Tiago falou, porque realmente muitas pessoas têm essas limitações. Aí a limitação geográfica, de deslocamento, de ser visto, de várias coisas que ela pode evitar através do atendimento online, que é também 100% seguro. A gente também faz de um lugar que é reservado, onde ninguém vai te ouvir, com criptografia no aplicativo, com fone de ouvido, tudo do mais absoluto sigilo também. E o programa Melhor da Vida quer cuidar de você, não só da sua saúde mental, mas de toda a sua saúde. Foi um grande prazer estar com você, doutora. Sou eu quem agradece, Dr. Tiago, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, nosso grande exercício de hoje é para que você olhe para você com carinho, com cuidado, em nome da sua saúde mental e da sua saúde física por completo. Corpo e mente, não é, doutor? Isso aí, são várias tecnologias para ajudar você a ser resgatado, a melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde. E o programa Melhor da Vida quer cuidar de você, quer dar essa contribuição, não só para a sua saúde mental, mas para toda a sua vida. E a gente vai ter um intervalo. Muito obrigado, doutora, foi um prazer estar com você. E a gente volta já já. É viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, The Network, de inovação, um evento, uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade.
Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Senti uma mão no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. E o programa deste sábado, pessoal, está encerrando e eu espero que você tenha conseguido captar aquilo que nós trouxemos. Que você não está sozinho, diante do seu sofrimento existem inúmeras soluções, existem várias formas de você ser resgatado e sair de todo esse sofrimento. Então você agora tem um papel muito importante de analisar a si mesmo e também, principalmente, olhar as pessoas à sua volta. Elas podem estar dando algum sinal de que estão precisando de ajuda e você já tem ferramentas suficientes para iniciar e ser uma rede de apoio para alguém. Então, viva o melhor da vida consigo e olhando mais para a saúde mental dos outros. É um grande prazer estar com você e fica com a gente no próximo sábado, tem muito mais. Vamos amar.